Fala galera do meu canal, Gil na área, trazendo mais um super vídeo para você. E no tema da aula de hoje vamos falar da função tangente. Vamos fazer a parte gráfica e as suas interpretações. E depois também vamos conhecer um pouquinho questões que abordam máximo e mínimo. Falar também de como identificar domínio e período sem construir o gráfico. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sou Mais Matemática. Roda a vinheta. Bom, para começar a nossa aula, vamos fazer análise gráfica, construção gráfica e as suas interpretações relacionadas à função tangente. Já foi visto questões de seno e cosseno e agora como é a abordagem do gráfico numa função tangente. Para começar, temos a tabela. Então você vai sempre construir uma tabela. Aqui eu coloquei, além dos eixos, que é o 0, 90, 180, 270 e 360, eu coloquei também três ângulos notáveis, 30, 45 e 60. A questão está pedindo o seguinte: determinar o domínio, então eu vou calcular o domínio, a imagem, o período, onde ela é crescente ou decrescente, os sinais do quadrante, tudo isso através do gráfico. E a função dada é a função tangente de x. Eu já atribuí esses valores aqui, a gente vai substituir na função e aí vamos montar a segunda coluna da tabela. Quando concluímos a construção da tabela, aí a gente vai para a parte gráfica e depois vamos responder alguns quesitos que a questão está pedindo. Então, a começar, vamos calcular aqui f de 0. Então, coloquei os eixos. Então, f de 0 vai ser a tangente de 0. A tangente de 0 é 0. Então, vem para cá o primeiro valor. Depois, eu tenho π sobre 6. Então, f de π sobre 6. Π sobre 6 é correspondente a 30. E a tangente de 30 corresponde a raiz de 3 sobre 3. Para facilitar na hora de construção do gráfico, a gente vai colocar os números decimais. Então, tudo que tiver em fração, a gente deixa em decimal para poder ter uma ideia da posição dos valores. A raiz de 3 aproximadamente é 1,7. Dividido por 3 dá aproximadamente 0,6. Aqui eu coloco a fração, porque também lá no gráfico vai a forma fracionária. O decimal é só para você ter ideia mesmo da posição do termo. Então vai ficar raiz de 3 sobre 3. Agora vamos para 45. Então f de π sobre 4 vai ser a tangente de 45, que é correspondente a 1. Okay? Tem aquela tabelinha dos ângulos notáveis. Então vai ser 1. Agora aqui é o 60. Então f de π sobre 3. Então vai ficar aqui tangente de π sobre 3, que vai ser raiz de 3. Como a gente tem ideia de posição de termos no gráfico, então eu uso a forma decimal. Então a forma decimal vai ser aproximadamente 1,7. Então raiz de 3. Agora vamos para cá. 90. Então f de π sobre 2. A tangente de 90, ela não existe. Então coloco o ezinho. Bom, que é justamente no círculo trigonométrico, na parte de y não existe tangente nem na parte superior, nem na parte inferior do círculo trigonométrico. Então 90 não existe. E, consequentemente, eu tenho aqui o 270, que também vai ter a mesma regra, não existe também. No π, eu tenho f de π, vai ser a tangente de 180, que é 0. E a de 2π também vai seguir o mesmo padrão, 0 também. Então, tanto a tangente de 0 corresponde a 0, a de π, que é 180, é 0, e a de 2π também é 0. Tudo que está em x é nulo. E quando está em y, não existe. Pegando esses valores que estão aqui na tabela, a gente vai preencher agora a parte gráfica. Então, tem o seguinte, ó, eu já coloquei aqui os ângulos, 0
Só os eixos, 0, 90, 180, 270 e 360. Agora, dos ângulos que está faltando apresentar aqui, somente os notáveis, que é o 30, 45 e 60. Você sempre vai colocar o espaçamento próximo, ou seja, a mesma distância, porque está aumentando de 90 em 90. Na metade de 90, eu vou inserir os notáveis. A metade ali, justamente o ângulo de 45, que é π sobre 4. Antes de 45, mais ou menos nesse ponto aqui, entre 0 e 45, eu tenho um ângulo de 30, que é justamente o π sobre 6. Então, π sobre 6. E entre o 45 e o 90, nós temos o ângulo de 60. Então, π sobre 3. Por isso que eu deixei esse espaçamento aqui maior, justamente para poder encaixar esses ângulos vermelhos. Agora, no y, vai vir todos esses resultados. Então, a parte de y é o resultado da tangente. Temos aí como o mínimo desses valores o 0, né? Temos também o 1, vou colocar aqui o 1. Temos aqui 0,6, né? Que vai mais ou menos, aqui é 0,5, então 0,6. E temos também o 1,7, então meio, mais ou menos por aqui. O 1,7 está relacionado à raiz de 3, então raiz de 3 vem para aqui para cima. E o 0,6 está relacionado à raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3. Pronto, temos aí os três valores. Agora a gente vai fazer a parte de construção. Vamos ver, fazer a interligação dos pontos. Para começar, eu vou fazer logo a parte que não existe. A parte que não existe é onde tem o 90 e onde tem o 270. Aí, como não existe, você vai fazer esses pontilhados paralelo a y. Então, vai ficar assim. Paralelo a y, você faz pontilhados. Então, são retas paralelas ao eixo y. Tanto no 90 como no 270. Então, faz paralelo aqui, também ao eixo. Pronto. Nessa parte, a curva do gráfico não pode tocar, porque justamente não existe o resultado da tangente. Agora eu vou fazer só os eixos. Então, ó, quando a tangente, quando o x for 0, o resultado é 0 também. Então, tem um ponto bem nessa posição aqui. Quando for de 30, corresponde à raiz de 3 sobre 3, ou seja, 0,6. Ele vai subir um pouquinho nesse ponto aqui, ó. Quando for 45, ele aumenta mais um pouco e vai até 1. Então, nessa partezinha aqui. E quando for a raiz de 3, vai ficar correspondente a 1,7. Então, ele sobe até esse ponto de cá. Você vai fazer tipo uma curva. Então, ele fica nessa posição aqui. Okay? Se você continuar os pontilhados, essa curva não toca nesse pontilhado. Ou seja, não pode tocar em 90, justamente porque não existe esse resultado. Na parte do meio aqui, eu tenho que o π, quando o ângulo for de π, o resultado é 0. Então, vai ser mais ou menos aqui. Quando for 270, não tem. E quando for o 2π, também será 0. Bom, para vocês entenderem aqui como é que vai ficar o gráfico, ele tem esse comportamento na parte do meio. Ele vem de baixo, passa por π e faz de novo essa curva. Então, ó, vai seguir esse parâmetro aqui. Já nessa parte aqui do último quadrante, ela vem de baixo também, ó, no mesmo formato, chega no 2π e pronto. Isso daqui é o gráfico dentro de uma volta, ou seja, de 0 a 360. Como é que eu descobri esse pedaço? Se você atribuir mais valores na tabela, por exemplo, entre 90 e 180, entre 180 e 270, e entre 270 e 360, vai seguir todo esse parâmetro de curva aqui. Então, para não ficar muito extenso, né, eu já coloquei o padrão. Então, é isso. Mas se você atribuir na tabela, vai dar a mesma coisa. Vai formar esse formatozinho aqui. Então, veja só. Esse pedaço é igual a esse e esse pedaço é igual a esse. Então, ele tem um ciclo completo aqui, ó, nessa parte. A partir daqui já é repetição, ó. Tudo é repetição. Então, se eu passar de uma volta, ele começa a se repetir de novo. E se for antes de uma volta, também vai ter o mesmo padrão. Então, o ciclo dele é esse
formato aqui. Diferente do seno e cosseno, que é aquela onda, né? Nesse caso da tangente não, ela só tem esse padrãozinho aqui, ok? Feito o gráfico, agora vamos responder aos questionamentos que a questão está pedindo. Primeiro passo, período. Ó, o período da questão aqui é simples. Aonde ele começa e aonde termina. Depois vai começar tudo a se repetir novamente. Então aqui, ó, é um pedaço. Aqui eu estou vendo ela toda, porque aqui ela começa a se repetir. Então o período está dentro desse intervalo. Qual é o mínimo e qual é o máximo? Então você faz posição final, que no caso é 3π sobre 2, 3π sobre 2, menos a inicial, que ela começa nesse espaço aqui, que é o π sobre 2. Então, ó, como ela tem denominadores iguais, conserva o denominador, 2, e resolve o numerador. 3π menos π, 2π. 2π dividido por 2 é equivalente a π. Ou seja, o período é a cada 180 graus. Então, aqui tem um intervalo de 180, mais 180, mais 180. Então, de 180 e 180, ela faz um ciclo completo. Outro que é mais fácil de a gente analisar logo, a imagem. A imagem são os valores de y. Então, ó, vocês percebem que a curva ela vem de baixo. Então, ela vem de baixo e sobe, tá bom? E é infinito. Infinito para baixo, os negativos, e infinito para cima, os positivos, ó. Infinito. Então, se ela pode abranger qualquer número para baixo, negativo, e qualquer número para cima, positivo, então ela abrange os reais. Então, a imagem é os reais. Diferente da função seno e cosseno, que tinha um mínimo, que era menos 1, e tinha um máximo, que era 1. Então, a imagem lá no seno e cosseno era menos 1 e 1. Já na tangente, é diferente. Ela não tem mínimo e ela não tem máximo. Então, ela abrange qualquer intervalo real. Onde ela é crescente, ou também será que ela é decrescente? Porque na função seno e cosseno tinha essas características, né? Lá no primeiro quadrante, ela vai de 0 a π sobre 2 para cima. Então, é crescente no primeiro quadrante. No segundo quadrante, ela vem de baixo e atinge o π, mas ela vem de baixo e vai crescendo. Então, também é crescente. No terceiro, de π a 3π sobre 2, ela também, ó, crescendo e crescendo. Então, ela é crescente em todos os quadrantes. Então, crescente em todos os quadrantes. Outro ponto que ele pede na questão, gente, ó, é a questão dos sinais, onde é positivo e onde é negativo. Olha só, no primeiro quadrante, que é de 0 a π sobre 2, a curva do gráfico está para cima do eixo x. Tudo que estiver para cima do eixo x é positivo, tudo que estiver para baixo do eixo x é negativo. Então, como essa curva está para cima, não importa se ela é crescente, viu? A questão é a curva, ela está acima de x. Então, se ela está acima, o primeiro quadrante é positivo. Tranquilo? No segundo, que é de π sobre 2, a curva está onde? Toda para baixo do eixo x. Então, ela é negativa. No terceiro quadrante, a curva está para cima de x. Então, é positiva. E no quarto quadrante, a curva está para baixo. Então, ela é negativa. Se você for analisar no ciclo trigonométrico, relembrando um pouquinho o ciclo trigonométrico, a tangente é positiva aqui, ó, para cima, então, primeiro e terceiro, e ela é negativa no segundo e no quarto. Então, corresponde ao que está aqui. Eu deixei o domínio por último, porque ele tem uma característica peculiar. Veja só, o domínio são os possíveis valores de x. Então, pode ser com valor negativo, que eu não coloquei aqui, mas você pode trabalhar com valor negativo. Então, pode ser negativo e tem os positivos. E ela pode passar de uma volta, ou seja, os reais. Certo? Só que aí tem um porém. Então, x pertence, vou colocar assim mais organizadinho, ó. X pertencente aos reais, tá o quê? Tem uma restrição. Pode ser todos os valores, exceto, ó, lembra que não pode entrar o pontilhado? Então, não pode ser 90. Mas se não, só o 90 não entra, e o, ó, 270. E o 270 é o quê? É côngruo de 90. Lembra dos arcos côngruos? Então, a cada 180 graus, eu vou achar um ângulo que não é tangente. Ou seja, não existe a tangente. Então, você faz assim. X vai pertencer aos reais? Sim. Qualquer valor real, exceto
Então, x tem que ser diferente de 90. E quem é os côncavos de 90? A cada 180 graus. Então, mais kπ. Esse kπ, lembra que o k é o número de voltas e o π corresponde a 180 graus. Então, se você trocar k por 0, k por 1, k por 2, você vai achar os côncavos de 90. Todo côncavo de 90 não tem tangente. Então, o domínio é qualquer número real, exceto, ó, tem que ser diferente de côncavos de 90 graus. Então, quem é o côncavo de 90? O 270, e vai acrescentando mais 180, e assim você vai achando todos eles. Tá bom? Então, esse é o resumo da parte de gráfico da tangente. Primeiro passo, você atribui os valores, né? Notáveis ou eixos. Depois, resolve cada um para preencher a tabela. Faz a parte gráfica. E aí, a análise gráfica, aqui está a análise do que ele pediu na questão, está toda direcionada ao gráfico. Eu vou mostrar para vocês agora como determinar período, como determinar domínio e também quando ele quiser máximo e mínimo. Tem questões assim de vestibular que pede justamente o máximo e o mínimo de uma empresa, alguma coisa. Então vocês vão ver tudo isso agora. Como determinar máximo e mínimo sem construir o gráfico, ok? Então vamos ver isso a partir de agora. Vamos ver agora situações que envolvem domínio, período e máximo e mínimo. E nesse caso não vai precisar da construção gráfica. É só através de fórmulas e que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Então vamos ver a primeira questão. Na primeira questão ele fala, determine o domínio da função. Ele dá a função tangente, 2x mais π. Então você vai fazer esse padrão aí para toda questão que aparecer domínio sem precisar ter o gráfico necessariamente construído. Então você faz o seguinte, eu mostrei na aula como determinar, através do gráfico, o domínio da questão. Então vocês viram que o domínio é dado por x pertencente aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ. Então, esse é o domínio de uma função tangente de x. Quando a função é diferente da tangente de x, ou seja, tem elementos a mais além de um x, aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar tudo que tiver dentro do parênteses, ou seja, 2x mais π, e vai igualar o domínio da tangente normal, que é a tangente de x, ou seja, essa daqui. Então, vai ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Você vai isolar, como eu fiz aqui na primeira, você vai isolar somente o x, e aí você acha o domínio da função dada. Então vai ficar, esse π passa para o segundo membro, então 2x é diferente de π sobre 2 menos π mais kπ. Você vai tirar o MMC aqui, porque eu tenho o denominador 1 e aqui eu tenho o denominador diferente de 1. Vai ficar 2x é diferente de... O MMC de 2 e de 1 é o próprio 2. 2 dividido por 2 dá 1 vezes π, π. Menos 2 dividido por 1, 2. 2 vezes π, 2π. Mais kπ. Quando for MMC, não precisa tirar na parte que tem o kπ, por enquanto. Aqui eu vou resolver essa diferença, então eu tenho 2x é diferente de... menos 2π mais π, menos π sobre 2, mais kπ. Como eu quero achar só o valor de x, então esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x é diferente de menos π sobre 2, dividido por 2, mais kπ dividido por 2. Esse 2 tanto vai para o primeiro termo, como vai para o segundo. Quando tiver soma, você passa ele dividindo. Divisão de frações. Então, eu tenho x é diferente de o primeiro pelo inverso do segundo. Então, menos π sobre 2 vezes 1 sobre 2. Mais kπ sobre 2. 2 vezes 2, 4. Então, x é diferente de menos π sobre 4 mais kπ sobre 2. Então, está aqui o domínio da função dada. Toda vez que pedir domínio, você pega o que está no parênteses e iguala ao domínio da função comum. E aí você isola o x, e
e aí você está achando o domínio de qualquer questão que aparecer nesse tipo. Vamos ver agora como determinar período. Pronto. Se você tem o gráfico, você olha da onde começa aonde termina a repetição. E se você não tiver o gráfico? Então tem duas formulazinhas para você achar o período. Essa primeira fórmula aqui serve para qualquer função que seja seno ou cosseno. Então vai ser 2π, porque o período da função normal seno de x e cosseno de x é o 2π. Então vai ser 2π dividido por k. Eu vou explicar como você acha esse k. Se for período da função tangente, o período não é 2π. A função tangente é a cada 180 graus. Então vai ser 180, que é π, dividido por k. Professor, aonde eu acho esse k na função? Então vamos ver aqui nos exemplos. Nessa letra A aqui é seno, então é a função seno. Tanto serve para a função seno como serve para a função cosseno. O k que está aparecendo na fórmula é o valor que aparece na frente do x. Então, observação. Valor que aparece na frente do x. Então, fica atento a isso aí. Toda vez que aparecer um número na frente do x, esse é o k. Então, tem aqui, quem está na frente, pode ser o tamanho que for a expressão, o que tiver antes, o que tiver dentro, só vai pegar o número que tiver na frente do x. O resto não vai importar. Então, eu tenho período, vai ser 2π dividido por 2. Vai ser 2 cancela com 2, π. Então, para essa daqui, para essa função, o período vai ser de 180 e 180. Se for fazer a construção gráfica, você vai identificar a curva se repetindo a cada 180 graus. Já nessa daqui, a função é tangente, então vai ser π sobre k. Mas quem é o k? Não é o valor que aparece na frente do x? Tome cuidado, porque aqui está x sobre 4. Então, x sobre 4 é a mesma coisa que 1/4 vezes x. X vezes 1, x. 4 vezes 1, 4. Então, quem está na frente do x? É 1/4. Cuidado não pensar que é 1 só, né? Mas é uma fração. Então, se é uma fração, qual é o número que está multiplicando o x? É 1 sobre 4, tá bom? Cuidado com a pegadinha aí. Então, período vai ser π sobre k. Quem é o k? 1/4. Divisão de frações, eu tenho o primeiro, π, vezes o inverso do segundo, 4 sobre 1. 4 sobre 1, 4. 4 vezes π, 4π. Então, está aí o período da função. Fácil? Lembrou, o valor que está na frente do x é o valorzinho de k. Se for seno ou cosseno, vai ser 2π sobre k. E se for tangente, só π sobre k. E não precisa fazer o gráfico. Se fizesse o gráfico da função, você ia identificar todas essas respostas aqui. E o último, que é com aparecer em questões de Enem, principalmente, viu? Fica atento à observação, é relações de máximo e mínimo na função trigonométrica. Então, toda vez que ele vai falar de produções, de produzir o máximo possível, de produzir o mínimo possível, você vai lembrar da imagem da função seno e cosseno. Isso só serve para esses dois casos. Então, toda vez que você tinha um gráfico da função seno lá, seno de x ou cosseno de x, o mínimo da função era menos 1 e o máximo da função era 1. É esses valores da imagem que você vai distribuir aqui nas questões. Então, vamos lá. A fim de determinar os custos máximo e mínimo da produção de uma peça, a fábrica montou a seguinte função. Então, ele deu a função relacionada à produção, 300 mais 80 vezes seno de π sobre t, mais π, onde CT representa o custo em reais da produção da peça, e o T, que aparece aqui, representa o tempo em horas. Qual é o custo mínimo e máximo dessa peça? Olha como é fácil. Você vai pegar a função dada e onde aparecer a incógnita seno, cosseno, você troca ela toda pelo mínimo e pelo máximo da função. Como assim, professor? Veja só, eu tenho aqui custo, lembrando que a imagem da função normal, o mínimo é menos 1 e o máximo é 1. Então, eu vou fazer o custo quando for o mínimo. Então, vai ficar custo de t, vai ser, pega todo o valor, 300 mais 80 vezes. A partir do momento que aparecer seno ou cosseno, você
tira isso tudo e coloca o valor da imagem, menos 1. E eu vou fazer o mesmo processo para o valor máximo. Então, eu tenho o custo de T, vai ser 300 mais 80, e aonde tem seno ou cosseno, eu troco pelo máximo da função, 1. Resolvendo aqui, o custo da peça vai ser 300 mais 80, aí aqui eu tenho mais por menos, menos, já vai fazendo troca de sinal, 80. 300 menos 80 dá 220, então o custo mínimo vai ser de R$220. Pronto. E agora, quando o valor for máximo, eu tenho custo de T, vai ser 300, aí eu tenho mais aqui, positivo, 80 vezes 1, 80, então o custo máximo vai ser de R$380. Pronto. Então tá aí, gente. Ó. Quando falar de mínimo, troca pela imagem mínima, que é o menos 1, e quando for máximo, troca por 1, que é o valor total. Então, esse daqui eu tenho o mínimo, e nesse daqui eu tenho o máximo. Pronto. O custo máximo é de 380 e o custo mínimo é de R$220. Então, isso foi o que abordamos na aula de hoje. Construção gráfica da função tangente. Então, todo o processo, tabelinha com os valores notáveis, interpretação de domínio, imagem, onde é crescente ou não. Vimos também questões de como determinar o domínio sem fazer gráfico, certo? Seguindo o padrão de π sobre 2 mais kπ. Vimos também como calcular o período sem também ter o gráfico presente, usando duas fórmulas. Se for seno ou cosseno, 2π sobre k, e se for tangente, π sobre k. E também questões que abordam máximo e mínimo, sempre lembrando da imagem, menos 1 e 1, certo? Então, isso foi o nosso tema da aula de hoje, e um abraço e até a próxima, tá bom? Valeu!